Hoje eu quero que você esqueça tudo que você já ouviu sobre Steve Jobs, porque essa não é a história de um gênio perfeito, visionário, intocável ou empresário infalível. Essa é a história de um homem obcecado, difícil e extremamente falho, porém que deixou uma história incrível. E hoje nesse vídeo você vai entender tudo sobre a sua história, ensinamentos que você pode absorver e aplicar na sua trajetória profissional ou pessoal. Eu tenho plena certeza que quando terminar esse vídeo você vai ter adquirido tanto conhecimento de uma forma simples, porém muito aprofundada. E o melhor de tudo, totalmente de graça. Ensinamentos que você não vai encontrar em qualquer lugar. Então se mantém plenamente focado nesse vídeo, que eu tenho certeza que vai ser de muito proveito para você. Steve Jobs investiu no futuro com uma profundidade que poucas pessoas tiveram coragem de fazer. Steve Jobs não criava produto, ele criava resposta para incômodos pessoais. Steve Jobs nasceu em 1955 e foi entregue para adoção ainda bebê. Ele cresceu sabendo disso e esse detalhe moldou completamente a sua mente. Jobs carregou por toda a vida um sentimento profundo de abandono e junto com ele uma necessidade quase doentia de controle. Controle sobre ideias, controle sobre produtos, controle sobre experiências. Desde jovem ele não aceitava ordens sem sentido. Ele questionava professores, sistemas educacionais e qualquer autoridade que não soubesse explicar o porquê. Isso fez dele um aluno difícil, mas também fez nascer algo raro: pensamento independente. Quando ele entra na faculdade, ele percebe rapidamente que aquele ambiente não fazia sentido para ele. Ele abandona o curso formalmente, mas continua frequentando as aulas como ouvinte. Aqui acontece algo fundamental. Ele se matricula em aulas de caligrafia, algo completamente inútil para o mercado na época, mas ele investiga algo mais profundo. Como o ser humano percebe beleza, como o espaço em branco influencia a leitura, como a tipografia afeta a emoção. Naquele momento ele não sabia, mas estava criando a base visual de todos os computadores modernos. Na década de 70, computadores eram objetos hostis, feitos para engenheiros, militares e universidades. Jobs olhava para aquilo e se perguntava: por que isso não pode ser pessoal? O Apple I surge dessa investigação. Não era apenas um computador, era um conceito. Jobs insistiu que ele fosse vendido montado, não como kit. Isso foi visto como um absurdo por muitos. E esse computador tinha dois erros principais, que era a pouca escalabilidade e o produto era muito caro para um público muito comum. Porém, Steve Jobs acertou em um detalhe, que foi na mudança de mentalidade, um computador como um produto de consumo, coisa que as empresas da época não faziam. Logo depois ele lança o Apple II. Jobs aprofunda a sua investigação. Ele passa a observar famílias, professores e pequenos empresários. Ele percebe algo essencial. As pessoas não querem aprender tecnologia, elas querem que a tecnologia funcione. Daí em diante ele passa a insistir em um gabinete fechado, interface amigável, cores e uso doméstico. O Apple II se torna um dos computadores mais vendidos da história. Esse foi o primeiro grande acerto absoluto de Steve Jobs. E é desses erros e acertos que devemos extrair os ensinamentos que ele teve na sua trajetória. Algumas pessoas costumam dizer que os erros ensinam mais que os acertos. E foi isso que Steve Jobs fez, e foi isso que tornou Steve Jobs ser o que ele é. Bom, Steve Jobs odiava interfaces baseadas em texto. Ele acreditava que computadores estavam errados desde a base. Quando visita o laboratório de Xerox e vê janelas, ícones, mouses, ele entende instantaneamente: isso vai mudar tudo. A Xerox não percebe o valor. Jobs percebeu o futuro inteiro. Porém, na sua trajetória, ele ignora limitações técnicas, pressiona equipes até o limite, centraliza decisões e o resultado disso é o produto genial, preço alto e hardware limitado. O mercado não estava pronto e a Apple entra em guerra interna. Logo depois, Steve Jobs é retirado do comando da Apple. Esse momento destrói emocionalmente. Ele sente que perdeu a sua identidade, mas esse é o momento mais importante da história. Então Jobs passa pela Nexter,
onde cria computadores absurdamente avançados, e também passa pela Pixar, que quase quebra várias vezes. No mesmo lugar onde ele perde muito dinheiro, mas ganha algo mais valioso. Ele aprende a ouvir, a confiar e a respeitar o processo criativo. Até mesmo o desenho Toy Story prova que a tecnologia sem emoção não conecta. Esse aprendizado muda completamente a mente de Jobs. Agora eu quero saber de você. O que Jobs poderia ter feito, na sua opinião, para ter mudado esse cenário? E também o que você pensa sobre a figura de Steve Jobs? Deixa aí a sua opinião nos comentários. Então Steve Jobs retorna à Apple. E quando ele retorna, a Apple está confusa. Ele investiga a empresa como um médico investigaria um paciente em estado crítico. Ele corta 70% dos produtos, projetos sem propósitos e ideias infladas. E surge o iMac, sem disquete, com um design chamativo, focado em internet. Foi criticado, mas salvou a empresa. Agora presta bastante atenção que eu vou te contar como foi criado o iPad, que é um dos produtos que foi mais revolucionário da época. Presta bastante atenção para você absorver esses ensinamentos. O iPod nasce basicamente do ódio de Steve Jobs por marcadores de músicas ruins. Basicamente ele prestou muita atenção nesses marcadores de músicas ruins, para ele poder corrigir esses erros e criar um produto muito melhor. Então ele cria o iTunes como parte do produto. Sistema fechado, altamente controlado, mas extremamente eficiente. Agora chegamos no ponto crucial, a criação do iPhone, um dos produtos mais revolucionários do mundo, que continua evoluindo ainda nos tempos de hoje. Para a criação do iPhone, Jobs investiga profundamente telefonias, multitoques e gestos humanos. Ele rejeita canetas, teclados físicos, interfaces confusas. O iPhone nasce como ruptura total e muda a comunicação, o trabalho, o consumo e a sociedade. E assim, Steve Jobs acaba criando a obra-prima da Apple. Steve Jobs morre em 2011, mas deixa algo eterno, o padrão de excelência. Steve Jobs errou muito, mas insistiu profundamente em seus ensinamentos. E foi com esses erros e acertos que Steve Jobs criou um império tecnológico. E o maior ensinamento que Steve Jobs nos deixou é que devemos evoluir constantemente e também insistir no que acreditamos. Bom pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. E se você assistiu até aqui, eu tenho certeza que você gostou. Então não sai desse vídeo sem deixar o seu like. E também se inscreve no canal porque vai nos ajudar a bater 13 mil inscritos. Aqui no canal a gente fala sobre tecnologia, ensinamentos e as melhores notícias da internet. Vem fazer parte dessa comunidade. Bom, eu vou ficando por aqui e até a próxima.